nós vimos este modelo de linguagem que os hebreus usavam para escrever, e no hebraico nós encontramos muitos destes textos da Bíblia com esta formatação, que ela não é evidente na maneira como a nossa Bíblia está formatada, porque a nossa Bíblia não obedeceu essas metodologias dos hebreus na hora da escrita. Aliás, desde a própria Septuaginta, que foi uma tradução para o grego, já não obedeceu isso, mas nós perdemos uma maneira muito prática de encontrar o centro do texto, que era a maneira como eles escreviam em quiasmo. Quiasmo é um modelo do texto em que as frases formam um V. O que está no vértice do V, lá na ponta, bem no meio do texto, é o ponto principal do texto, né? E as extremidades, elas são ou sinônimas ou antônimas. Mas você vai vendo que há um jogo de palavras entre a primeira e a última frase, a segunda e a penúltima, a terceira e a antepenúltima, e vai formando um V. Isso serve para mostrar qual é o centro do texto, qual que é o assunto principal. E eu gostaria rapidamente de enxergar isso com vocês no texto. Quando nós olhamos do capítulo 6 até o capítulo 8, nós encontramos, aliás, até o capítulo 9, versículo 10, nós encontramos esse grande quiasmo. No capítulo 6, de 18 a 20, Deus faz uma aliança com Noé. Lá no capítulo 9, de 8 a 10, Deus faz uma aliança com toda a raça, com toda a carne. No capítulo 7, de 1 a 3, nós temos um mandamento para que para que Noé entre na arca. Capítulo 7, de 1 a 3. E do versículo 4 até o versículo 10, nós vemos que ele ficou 7 dias esperando pela chegada do dilúvio. No capítulo 8, lá embaixo, nós vamos descobrir que Noé, ele tirou da arca um corvo e uma pomba, que foram enviados da arca para ver se havia solo seco. E eles também passaram 7 dias esperando que a pomba voltasse. E ela voltou. Nós temos essas comparações. No capítulo 7, de 15 a 16, o Senhor fecha a porta da arca e chove 40 dias e 40 noites. No capítulo 8, versículo 6, nós temos a descrição do término desses 40 dias que Noé ficou e então depois disso abriu a janela. No capítulo 7, 18 a 20, as águas sobem até que as montanhas fiquem cobertas. No capítulo 8, versículo 3, no capítulo 8, de 4 a 5, as águas baixam até que as montanhas fiquem visíveis, é o contrário, né? Do capítulo 7, de 21 a 24, nós temos a descrição de 150 dias de inundação. Capítulo 8, versículo 3, 150 dias para a água baixar. E então nós chegamos no capítulo 8, versículo 1, que é o centro do texto. Deus lembrou-se de Noé. Quer ver? Texto de Gênesis, capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. O ponto da história do dilúvio inteiro é que a raça deixou Deus indignado. Toda a raça humana indignou Deus, ao ponto de Deus não querer mais ver essa raça viva. Mas havia um homem no meio, que era um homem que buscava andar com Deus. Nós falamos bastante sobre isso. O que havia de diferente de Noé? Ele buscava andar com Deus, ele obedecia ao Senhor. E Deus, no meio de uma raça de milhões, Deus lembrou-se de um único homem que estava lá e que era diferente. Isso faz diferença muito grande para nós, porque isso nos faz lembrar que Deus, ele não nos trata de forma coletiva, mas ele nos trata de forma individual, personificada. Então, isso tem dois lados. O primeiro deles é que eu não tenho como me esconder de Deus. Ainda que eu viva no meio de muita gente, no meio de uma multidão, e ainda que eu saiba que eu faço parte de um grupo de 7
mais de 7 bilhões, Deus me conhece particularmente e lembra de mim. Lembra de mim, Ele sabe quem eu sou. Ele sabe o meu nome, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe o que eu faço, Ele conhece a minha história. Aliás, Ele está muito mais por dentro da minha vida do que eu mesmo. E esse texto diz que Deus lembrou-se de Noé, e não só dele, mas daqueles animais. Então, a história de Noé, a história do dilúvio inteiro, ela serve para mostrar o seguinte: Deus, Ele trata individualmente as pessoas, Ele pune no coletivo uma raça que o desobedece, mas se no meio dessa raça existir pelo menos um com vontade de fazer as coisas corretamente, Deus se lembra dessa pessoa. Deus se lembra dela. Isso significa muita coisa para nós. A primeira delas é que eu não posso deixar a minha vida ser guiada pela maioria, porque Deus, Ele conhece a maioria, mas Ele conhece também o indivíduo, cada um deles. E então, na hora de Deus conversar com você, não vai ser uma conversa no coletivo. Ah, Senhor, eu fazia parte daquela igreja que fez tudo certo. Não adianta eu fazer parte da igreja que fez tudo certo se eu fazia tudo errado. Do mesmo jeito, não vai adiantar eu falar assim: ó, Senhor, eu estava lá no meio deles lá porque eu fui pressionado. Estava todo mundo fazendo coisa errada, eu tive que fazer, porque estava todo mundo fazendo também. Deus fala assim: não, mas eu conheço você individualmente. Meu tratamento é individual com você. Do mesmo jeito que Deus fez com Noé, no meio de uma raça inteira que Deus quis acabar, mas tinha um lá no meio que era diferente. E Deus falou: esse eu não vou. Eu não vou jogar, como diz aquele ditado, eu não vou jogar a banheira junto com o neném dentro. Não vou jogar água suja junto com o bebê no meio da água. Não é assim. Deus trata individualmente as pessoas e Ele tem Ele demonstra sua graça e sua misericórdia individualmente. E então essa história inteira mostra o salvamento que Deus realizou para com esta família, com a família de Noé. Mostra o juízo de Deus, a manifestação da ira de Deus sobre uma raça caída, mas mostra também um tratamento do Senhor gracioso e bondoso para com a vida de Noé e para com a sua família. E este Deus, Ele é um Deus que não esquece de ninguém e não larga e não abandona ninguém. Ele nos conhece, sabe o que nós passamos, ouve as nossas orações, sabe o que cada um de nós precisa, sabe a agonia, a ansiedade que cada um de nós vive em alguns momentos da vida. Então, só por esse panorama geral aqui da história, eu já tenho dentro desse quiasmo aqui uma coisa muito interessante. Deus lembrou-se de Noé. Agora, quando eu penso no contexto em que este livro foi escrito, aí isso faz todo sentido. Por que Moisés, quando foi escrever Gênesis, ele fez esse quiasmo? Ele foi escrevendo de tal maneira a montar esse quiasmo aí, para dar ênfase nessa frase: Deus lembrou-se de Noé. Vejam só, o povo tinha sido tirado do Egito e estava caminhando para a terra prometida. Só que por causa da murmuração e da desobediência desse povo, Deus fez esse povo peregrinar 40 anos. E aí veja que esse número 40, ele é muito importante no texto. E por que a ênfase de Moisés ao contar a história de Noé nesse número de dias e de noite, 40 dias e 40 noites? Porque era um número que, embora os primeiros leitores de Gênesis não sabiam ainda quanto tempo eles iam passar no deserto, mas já a segunda geração e a terceira geração sabiam muito bem quanto tempo durou aquela caminhada. Então o texto, inspirado por Deus obviamente, e também usando toda a criatividade e conhecimento de Moisés na hora de escrever, deu uma ênfase muito interessante. Vocês estão caminhando há anos, talvez há pelo menos 2 décadas no deserto, e não chegam nunca nessa terra prometida. E é bem provável que no meio daquela multidão de gente caminhando lá no deserto, alguém podia pensar: Deus se esqueceu de nós. Aí vai Moisés escrever o primeiro livro da Bíblia, contando a história, como a história do dilúvio, de um homem chamado Noé, que sobreviveu com a sua família dentro de uma arca, e ficaram lá dentro dessa arca muito tempo. Ficaram lá muito tempo, aguardando aquelas águas abaixarem, aguardando todo aquele tempo passar.
E então, no capítulo 8 ele vai dizer, mas Deus lembrou-se de Noé. E o que ele queria transmitir para aquele povo é, Deus não esqueceu da família de Noé, Deus lembrou-se de Noé, Deus não vai esquecer de vocês, Deus se lembra de vocês também. Então, esse é o centro do texto, este é o versículo principal dessa história inteira do dilúvio. Se um dia você for falar sobre isso, ou se você estiver lendo sobre o dilúvio com alguém, você pode falar sobre isso. Olha, você sabe qual que é a principal mensagem do dilúvio? Que Deus salva pessoas que aparentemente foram esquecidas, mas Ele não esquece de ninguém. Pode demorar, pode passar muitos dias, podem passar semanas, podem até passar anos. Deus não esquece de ninguém. Ok? Então essa era a ênfase. Quando Moisés escreveu, o povo estava peregrinando e podia passar pela mente de alguns que Deus tinha esquecido deles. E aí Moisés escreve essa história contando o dilúvio, mas de forma até poetizada ele vai criando esses sistemas para apontar verdades importantes sobre Deus. E aqui ele está apontando uma. Deus não esquece de ninguém. E o capítulo 7, que nós acabamos de ler, fala sobre a entrada na arca. Agora vamos voltar então no nosso capítulo. O capítulo 7 fala sobre essa entrada na arca. E a entrada da arca, nós vamos vendo esses aspectos aí que foram determinados por Deus, da quantidade que tinha que entrar, de que tipo de espécie que deveriam entrar. E ao ver isso, nós vemos que Deus não só se lembrou de Noé, mas Deus se lembrou de tudo, da sua criação, dos pequenos detalhes, dos grandes detalhes, tudo isso estava envolvido nessa instrução para entrar na arca. Não é dito quanto tempo que Noé levou para construir a arca. Nós fazemos por inferência, usando o que está aí no versículo 11 do capítulo 7, uma contagem entre Gênesis 6:3 e este ano que aparece aí no versículo 11, no ano 600 da vida de Noé, e então nós chegamos a um número de 120 anos, aproximadamente foi isso, o tempo aproximado que nós entendemos que Noé levou para construir a arca. Agora, o capítulo 7, obviamente, ele já está com a arca pronta, e agora chegou a hora de entrar na arca, chegou o tempo de entrar. E aí, na hora de entrar na arca, Deus começa a dar algumas especificações. Do mesmo jeito que Ele deu as medidas da arca, que nós vimos algumas semanas atrás, agora também Ele diz quem é que vai entrar na arca. E aí Ele começa dizendo que devem ser postos na arca os animais limpos e os animais imundos. O que isso significa? Os animais foram divididos em duas categorias distintas, especialmente aqui. É a partir daqui que essas categorias são divididas. Havia os animais limpos e os animais imundos. O que os diferencia? Qual é a diferença entre eles? Essas designações são descritas mais adiante no livro de Levítico, e elas são detalhadas no livro especificamente a respeito desses animais. Basicamente são animais que têm patas fendidas e animais de patas fechadas, patas inteiras. Os animais de patas inteiras são considerados animais limpos. E animais de patas fendidas, como por exemplo o porco, é considerado um animal imundo. Eu não sei porque que eu lembrei do porco, justamente do porco, mas os animais de pata fendida são animais impuros. Qual foi a razão para a distribuição desigual? Você observou aí? Os animais limpos são colocados 7 de cada espécie na arca. E os animais imundos, apenas 2 de cada espécie. Apenas um par, né? Qual o motivo disso? Talvez porque os animais limpos serviriam tanto para a comida, quanto também para a preservação da raça. O mais provável é que fosse isso. Como ninguém ia comer dos animais imundos, então apenas um par resolvia o problema. Mas como os animais limpos, como por exemplo a vaca, esses animais seriam usados também durante a viagem, para o alimento de quem estava lá dentro, então você tinha que levar uma quantidade maior. Essa é a explicação mais provável para essa diferença aí, essa disparidade entre os números. O objetivo dessa narrativa contando esse
essa numeração, essa quantidade de animais, é exatamente para mostrar os detalhamentos e os ricos detalhes que Deus deu a Noé a respeito de quem levar, quanto levar, como levar. Então Deus deu tudo, não só o tamanho da arca, mas Deus especificou como ela deveria ser construída e especificou quem deveria ser colocado lá. E de quantos essa viagem deveria levar de cada espécie. O Senhor diz a Noé para entrar na arca também com a sua família. São os últimos preparativos e especialmente devem entrar e esperar lá que esta arca fosse então fechada pelo lado de fora e aguardar que a chuva chegasse do lado de dentro. E aí você pensa, mas esse é um detalhe, qual a importância desse detalhe? É um detalhe muito importante. Imaginem vocês que se a função da arca era salvar um grupo específico, a arca deveria estar fechada antes que começasse a chover, porque na hora da chuva, o desespero era grande, aquela arca estava sendo construída ali há 120 anos. Então tinham pelo menos 2 gerações que assistiram aquela arca sendo construída. Se tem uma coisa que todo mundo sabia, era o que fazer na hora que chovesse. Aliás, era bem provável que os homens vivessem assim. Olha, para que eu vou fazer o que Noé está mandando eu fazer? Se começar a chover, a gente corre para lá e entra. Afinal de contas, não vai dar tempo, a arca é muito grande, dá para entrar e não vai cair uma enxurrada de água aqui que não dê tempo de chegar lá. Estou imaginando aqui como a mentalidade de um homem funciona nesses casos. E então Deus é tão detalhista que Deus vai lá e diz para Noé que ele deveria, você pode ler isso a partir do versículo 5 e 6 em diante, Noé deveria entrar na arca, e ele realmente entrou com todos esses animais que o próprio Deus fez vir até ele, e aguardou lá, pelo menos 7 dias, até que a arca chegasse. E aí eu fico imaginando, tentando imaginar como eles ficaram esses 7 dias lá dentro. Já imaginou? Imaginou a esposa de Noé falando com ele. Nada contra as esposas, né? Mas, Noé, tem certeza? Olha, já passou 2 dias e nada de chuva. E os filhos? Então, isso deve ter sido um conflito de sentimentos, e Noé realmente era um homem de muita fé e que confiava muito em Deus, porque se já não bastasse, provavelmente, as vozes dos que estavam do lado de fora, gritando, você está louco, Noé, você vai matar sua família aí dentro. Imagine aqueles que estavam do lado de dentro e que também provavelmente testaram a fé e a paciência de Noé naqueles 7 dias em que eles ficaram ali esperando que a chuva caísse. Mas, contudo, quando nós chegamos aqui no versículo 11, diz que no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros, tudo o que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou as portas a porta após ele. Então nós temos aqui uma descrição bem clara de que somente estes entraram na arca e somente estes foram salvos, a família de Noé e os animais que o próprio Deus apresentou até Noé. A pregação que Noé fez durante toda a sua vida e o seu trabalho resultou na salvação apenas da sua própria família e ninguém mais. E tem aqui uma lição muito interessante.
Noé salvou, ou Noé pregou para muita gente, mas quem foi com ele foi apenas a sua família. Isso é extremamente confrontador, porque nós estamos vivendo numa época em que é o contrário, né? Tem muita gente que prega e consegue, entre aspas, salvar muita gente, mas perde a própria casa. Isso demonstra a coerência de Noé com aquilo que ele vivia e ele ensinava. Ele não ganhou gente de fora, mas ele também não perdeu os da casa dele. Isso deve ser alguma coisa para a gente considerar. Nós vivemos numa época em que muitos pais não conseguem trazer seus filhos para a igreja. Muitos pais até perdem seus filhos que supostamente foram criados na igreja, mas depois abandonam. E aí, se você vai conversar com esses filhos, você encontra uma porção de alegação, nada que os justifique, obviamente, porque o pecado é de cada um, mas você sempre acha algum tipo de reclamação. Mas olha, pastor, meu pai na igreja é uma coisa, né? Meu pai na igreja é um santo, mas em casa ele é um cavalo. E por aí você descobre e entende por que muitos pais conseguem até ganhar outros, mas perdem os da própria casa. E Noé tem muito a nos ensinar. Essa é uma das lições que nós vemos com ele. Ele ganhou a sua casa. 120 anos pregando, não conseguiu. Não sei se ele era um pregador, desses pregadores impetuosos, uma boa homilética, ou se ele não sabia muito bem como pregar. Eu sei de uma coisa, que ele pregava e ele alertava, mas quem ele trouxe consigo foi apenas a sua casa. Agora, isso é pouco? Eu acredito que isso é o máximo. Isso é o máximo. Você conseguir levar o evangelho, levar a mensagem e alcançar os da sua casa. Eu acredito que esse é um grande alvo e um alvo suficiente para todos nós. Se Deus nos der o privilégio de ganhar o mundo inteiro, amém. Mas que a gente ganhe pelo menos os da nossa casa. Isso precisa ser um alvo. Eu não posso ganhar os outros e perder os de casa. Se for necessário parar, você tem que parar tudo, para não perder os de casa. E nós aprendemos essa lição com Noé. Além disso, este grande alerta de Noé é um alerta que é vívido e serve para nós até hoje. Tem muita gente que ouve a pregação 10, 15, 20, 30 anos e não toma uma atitude diferente. Continua fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Eu fico sempre imaginando essa geração que ouviu Noé. Imagine, eu não sei qual era a periodicidade, mas eu acredito que uma vez que você está construindo uma arca para salvar você de um dilúvio, o assunto é sempre o mesmo, é 120 anos com o mesmo assunto. Deus vai mandar um dilúvio. Deus está irado com a nossa raça. E quem não entrar nessa arca aqui, vai morrer. 120 anos falando disso. Com amigo, com inimigo, com comerciante, com trabalhador. Obviamente ele não cortou toda essa madeira para fazer essa arca sozinho. 120 anos falando no assunto. Imagine quanta gente ouviu. Imagine quanta gente desesperado quando começou a chover e não foi apenas uma chuvinha breve. A chuva não parava. Não parou na primeira hora, nem na segunda, nem na terceira, nem depois de um dia, e continuava chovendo, e já tinha água por tudo enquanto é canto, o cara já estava boiando num pedaço de madeira. Imagine na cabeça o que ele estava pensando. Mas eu ouvi Noé falar disso 120 anos, eu ouvi, faz 40 anos que eu estou vivo, 40 anos ouvindo esse homem avisando, por que eu não dei ouvidos? E eu acredito que isso serve como uma ilustração do que vai acontecer no último dia, quando Jesus aparecer nas nuvens. E aí eu acredito que muita gente vai lembrar de muitos sermões que ouviu, de muitas pregações que assistiu, de muitas vezes a Bíblia aberta na cabeceira da cama que nunca foi lida, das orações que nunca foram feitas, dos alertas do pai e da mãe, dos alertas do filho, dos alertas dos tios, dos mais velhos, que nunca foram dados a devida atenção. A história do dilúvio por si só, ela é uma história muito completa para nós, porque ela fala disso.
Deus se lembra. Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou de Noé. E as pessoas que não estavam naquela arca não estavam porque não foram alertadas. As pessoas que não estavam naquela arca não estavam porque eram ignorantes. As pessoas que não estavam naquela arca não estavam porque eram desobedientes. Porque não quiseram ouvir o que Deus tinha avisado. 120 anos Deus deu de tempo para esse povo ouvir. E não ouviram. Muito bem. Continuando no texto, quando nós olhamos a partir do versículo 11, que começa a contar a descrição desse dilúvio, nós encontramos algumas coisas interessantes, como por exemplo a natureza desse dilúvio. Como era esse dilúvio? Não era uma chuva normal. E olha que chuva normal dá um estrago violento. Basta a gente olhar para o que aconteceu nesses últimos 30 dias aí, né? Nós tivemos, bem dizer, 3 semanas de chuva em dezembro, mas não choveu tanto de água que choveu nesses últimos 5 dias aqui na nossa região, né? Até hoje, por volta de umas 3 horas da tarde, a estrada ainda estava interditada ali entre Capão Bonito e Itapetininga, logo depois do pedágio, porque virou um mar aquilo ali, né? Depois do almoço, parece que uma pista foi liberada, mas um caminhão ainda foi passar, acabou caindo do lado lá, fechou de novo, mas estava fechado por Guapiara, estava fechado em Taquarituba, estava fechado em Itaí, estava fechado em Itaí, sem dizer para o Vale do Ribeira aqui, para o Vale da Ribeira aqui foi embora a ponte, foi embora um monte de coisa. 5 dias de chuva e não foi uma chuva como aquela do dilúvio. Porque essa chuva aqui, a menos que alguém conte algo diferente, essa chuva inteira veio do céu, caiu aqui. Mas a do dilúvio, ela tinha uma natureza diferente, ela não era apenas água que vinha de cima. E nós nem sabemos se a água que vinha de cima, ela vinha naturalmente ou ela vinha sobrenaturalmente. Se ela vinha naturalmente, era apenas resultado de nuvens carregadas. Mas se ela vinha sobrenaturalmente, é algo produzido pelo próprio Deus, que não há nada de difícil, Deus pode ter feito isso. O que é diferente nessa chuva é que a Bíblia fala que as fontes do abismo, elas se abriram e elas jorraram. Romperam-se as fontes do abismo e foi jogado água de cima para baixo e de baixo para cima, tá? Então a maioria dos geólogos concordam com isso. O Adalto Lourenço, que é um cristão, um pesquisador, um cientista, ele tem um estudo muito interessante sobre isso, tem lá no YouTube. Se você quiser, coloque lá, Adalto Lourenço, o dilúvio, e assista. É bem interessante sobre esse ponto, que é qual a natureza do dilúvio. E aí fala, ele conta isso, inclusive com dados científicos, que o nosso planeta era apenas um único grande continente que cobria muito mais do que os 5 continentes hoje juntos. Os 5 continentes hoje juntos são menores do que era o único continente antes do dilúvio, que era chamado de Pangeia. Tanto que se você pegar o seu mapa e deslocar as partes que são de terra e encaixar, é como um quebra-cabeça. Elas se encaixam, com algumas rupturas, que obviamente depois de um desastre dessa magnitude, o relevo altera um pouco, mas era apenas uma única placa, era um único continente que é chamado de Pangeia. E ele era muito mais extenso do que se você juntar a área dos 5 continentes hoje. Significa que tem muita parte que era terrestre, coberta, que foi submersa com essa água toda. Água essa que estava embaixo da terra. E então, ao romper as fontes do abismo, essas águas jorraram. E Adalto explica cientificamente o que aconteceu. Fala assim, olha, água que vem de baixo, temperatura altíssima. Quando chega aqui, ela condensa quase que instantaneamente, por causa da temperatura, aquele vapor todo sobe e encontra essas nuvens carregadas do lado de cima, ar quente e ar frio, o choque e tempestade. Tempestade sem parar. E então ele explica isso com dados científicos, que obviamente isso fez com que a terra inteira ficasse inundada. Mas também há o aspecto sobrenatural dessa inundação. Nós sabemos hoje que essa inundação foi inundação global, embora alguns contestem isso. Mas se foi uma inundação global, então só dá para ter secado de forma sobrenatural, senão não tem como, porque você vai, para onde foi essa água?
Essa água tem que ter ido para algum lugar. Imagine vocês que a arca, segundo nos consta, ela atracou num dos montes mais altos do nosso planeta. Vejam só, se ela atracou lá, essa água foi para onde? A água tem que escorrer para algum lugar. Mas você tem um monte com 8.000 metros acima do nível do mar, então a água não ficou somente alta lá. A água, você não tem como manter ela alta num lugar e baixa no outro. Se essa inundação foi inundação global, a altura dessa água foi mais de 8.000 metros. Então alguns contestam e falam assim, olha, essa inundação não pode ter sido global, porque se ela fosse global, ela não teria para onde escorrer. Por isso nós temos que dizer que a inundação do dilúvio, ela também foi sobrenatural. Deus teve que dar fim nessa água toda, colocá-la em algum lugar. Rompeu-se lá de baixo, a Pangeia rachou, a água penetrou onde tinha que penetrar. Eu falei assim, olha, mas se essa água toda estava lá do lado de baixo, ela mudou para o lado de cima, então ela já estava aqui. Sim, mas ela estava do lado de baixo. Se ela passou para o lado de cima, tudo que estava em cima, então logicamente tem que passar para o lado de baixo, porque a ocupação é a mesma. Se tem porção seca, então obviamente houve uma ação sobrenatural de Deus de fazer essas águas secarem, a não ser que você tivesse apenas uma inundação local e não global. Mas a arqueologia prova que existe a famosa camada diluviana no planeta inteiro. Então você tem marcas de uma grande inundação em todos os continentes. Então isso é um fato. Obviamente os detalhes disso nós vamos saber se Deus quiser falar e contar como é que Ele fez isso para nós lá. O fato é que inundou, porque não dava para sair e carregar aquela arca e colocar aonde eles atracaram depois daquele período todo. Não uma arca daquela magnitude. Então, nós sabemos que Deus abriu também as comportas do céu e choveu muita água naqueles dias, e essas águas cobriram a terra. Deixa eu falar um pouquinho então sobre esses argumentos a favor do dilúvio universal e quais são os principais argumentos contra o dilúvio universal e que defendem um dilúvio local. Aqueles que defendem a interpretação de um dilúvio universal, eles creem que a Bíblia descreve o dilúvio em condições tão universais que só podemos interpretar o texto como significando um dilúvio que tenha coberto toda a terra. Primeiro, profundidade do dilúvio. Gênesis 7, de 19 a 20, diz que todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. Este uso duplo da palavra todo enfatiza a universalidade do evento. Tá? Então Moisés é um grande escritor e ele não faria de nenhuma outra maneira esta ênfase quase que pleonástica aqui, se não fosse exatamente para dar a ideia de que o dilúvio foi universal. É só você olhar lá, versículos 19 e 20 no capítulo 7. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Um outro aspecto também é que a água se espalha em nível. Se todos os montes foram cobertos, inclusive o cume do Monte Ararat, onde a arca ficou, então cerca de 8.000 metros você tem de água sobre toda a terra, acima do nível do mar. Outra questão é a duração do dilúvio. Quando calculamos a cronologia do dilúvio com toda a narrativa de Gênesis, descobrimos que o dilúvio durou na totalidade 382 dias. 382 dias na totalidade. Desde o momento que começou a chover ao momento em que estas águas secaram ao ponto de Noé poder sair da arca. 382 dias. Ou 1 ano e pouco chovendo. Imagine o que causaria de estrago um ano, não um ano de chuva, perdão, mas as águas desse dilúvio, elas encheram a terra durante
um ano e pouco mais que 20 dias. Noé entrou na arca, vamos fazer a conta. Noé entrou na arca 7 dias antes de começar a chuva. Capítulo 7, de 4 a 10. A chuva começou no 17º dia do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. 7:11. Choveu 40 dias. Capítulo 7, versículo 12. As águas prevaleceram 150 dias. Versículo 24 e depois capítulo 8, versículo 3. A arca repousou no 17º dia do 7º mês. Os picos dos montes começaram a ser vistos no primeiro dia do 10º mês. Removeu-se a cobertura da arca no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Ou seja, a cobertura da arca foi tirada 10 meses depois da entrada deles dentro dela. 10 meses. Noé e sua família saíram da arca no 27º dia do segundo mês. Noé e sua família passaram 1 ano e 17 dias na arca. 5 meses vagando e 7 meses atracado no monte, aguardando a água diminuir. Então, existem dados suficientes na Bíblia para atestar nessa história, inclusive com detalhes, que a água realmente cobriu tudo. Tudo, absolutamente tudo. Não ficou nada descoberto. Além disso, lemos sobre a intervenção divina, não só trazendo o dilúvio, mas também removendo as águas do dilúvio. Isso também sugere a necessidade de uma grande drenagem sobrenatural de Deus. Deus removeu essa água. De alguma maneira ele fez isso. De alguma maneira ele fez isso. A necessidade de uma arca é interessante também considerar quando nós olhamos esse texto. Se o dilúvio fosse somente limitado a uma área isolada, então Deus não precisaria ter dito para Noé fazer uma arca. Deus podia ter dito para Noé apenas o seguinte: olha, Noé, você pega a sua família e eu vou colocar uma fileira de animais atrás de vocês, e vocês vão marchar para o norte. Vocês vão ficar em tal lugar, porque lá não vai chover. Porque nessa região aqui, eu vou mandar chuva aqui que vai inundar isso tudo para acabar com esse povo todo. Não poderia? Seria muito mais simples do que mandar construir uma arca. Se a inundação não fosse universal, você não precisa de uma arca. Com 120 anos, eu acredito que acho que dá até para dar uma volta ao mundo, com 120 anos. Então não precisaria. Contra isso, poderia ser discutido que Noé tivesse que passar por uma prova de fé, e isso não significa necessariamente que haveria um dilúvio em toda a terra, e nem que uma arca sendo desnecessária por ser local. A pergunta é, se Noé obedeceria a Deus numa circunstância ou na outra? Não. Noé não era assim. Noé era um homem temente a Deus. Ele não passou a obedecer a Deus depois da ameaça do dilúvio. Ele já era um homem que andava com Deus antes. Então, Deus não precisaria necessariamente submetê-lo a uma prova, inclusive dessa maneira. E aí nós temos alguns textos do Novo Testamento, como por exemplo nós já citamos aqui, 2 Pedro, capítulo 3, de 6 a 7, que diz: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Então, Pedro, que é um apóstolo, escrevendo inspirado por Deus, ele diz que as águas do dilúvio cobriram todo o mundo. E então eu não tenho apenas Moisés, que também é inspirado por Deus, escrevendo no Antigo Testamento, dizendo que o dilúvio foi universal. O Novo Testamento também diz que o dilúvio cobriu o mundo inteiro. Então, se a palavra de Deus diz isso, eu não tenho por que duvidar. Agora, quais são os argumentos a favor de um dilúvio local? Aqueles que defendem essa tese. Primeiro, a palavra haaretz, que é a palavra terra. A palavra hebraica, que é traduzida por mundo, ao longo da narrativa do dilúvio, pode também ser traduzida por terra. Habitou na terra de Nole, na terra de Sinar, desta mesma terra saiu. São textos que aparecem aí, sempre usando este haaretz como terra.
termos universais podem ser usados em sentido limitado. Nós fazemos isso o tempo todo. Aliás, eu acabei de fazer isso, né? Quando eu falo que nós fazemos isso o tempo todo, eu não estou dizendo que eu fico segundo após segundo usando expressões globais para falar uma coisa limitada, né? Eu posso falar assim, hoje eu andei, eu andei umas 300 vezes. Eu fui em casa hoje 300 vezes. Eu não fui 300 vezes, estou querendo dizer que eu fui muito lá, né? Eu já conheço o mundo todo. Volta e meia você encontra alguém que diz, eu já conheço o Brasil inteiro. Conhece nada. Foi em meia dúzia de cidades, mas porque já viajou mais do que a maioria, fala que, eu já conheci o mundo inteiro. Ninguém conheceu o mundo inteiro. Conhecer o mundo inteiro é conhecer o mundo palmo a palmo. Ninguém conheceu o mundo inteiro. Mas a gente tem o hábito de fazer isso. E naqueles dias não era diferente. Então, aqueles que alegam que o dilúvio foi local, estão dizendo assim, na realidade, Moisés, na hora de escrever, ele está acomodando a linguagem. Há um jeito informal de falar, onde você usa uma linguagem universal para descrever um evento limitado, né? Não precisamos ir muito longe. No livro de Gênesis, por exemplo, para provar que isso acontece, nós podemos olhar alguns textos. Gênesis 3:20, por exemplo, diz, e chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Bom, Eva significa realmente isso, mãe de todos. Mas ela era mãe de tudo que existia de vivo na terra? Não. Até porque nem tinha filho ainda. Se você vai falar que é mãe de todos os viventes, você está dizendo o quê? Está falando que ela é mãe de tudo que existe. Não, pastor, imagina, de jeito nenhum, está falando, Adão estava pensando no futuro, que agora ele ia poder gerar filhos. Então, Eva, então, é mãe de todo vivente? Não, o nome da minha mãe é Marta, por exemplo. Ela não é mãe de todos os viventes. Não, mas ela foi a primeira mulher. Bom, nesse sentido, então, ela é de todos os viventes. Mas você não tem, depois do versículo, explicações como essas que eu estou fazendo com vocês. Então, você tem, no livro de Gênesis, usos assim, usos de expressões que são globais para questões limitadas. Eva era mãe de todos os seres viventes? Ou era mãe apenas dos seres humanos? Se era mãe dos seres humanos, quais deles? De tudo o que vive, o outro texto, Gênesis 6:19, Deus diz para Noé, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca. A maioria das pessoas que defendem um dilúvio universal não acha que este mandamento refira-se a animais, por exemplo, do oceano. Você não precisaria pegar um peixe e colocar na arca, já que é dilúvio, certo? Mas a expressão que é usada no texto é de todo ser vivente, de todo animal vivo. Isso inclui também os peixes. E a gente sabe que não tinha peixe lá. Mas por que está usando essa linguagem então? Não, estamos pegando uma linguagem universal e usando num sentido limitado. Isso acontece em qualquer livro que você pegar, qualquer literatura que você usar e qualquer pessoa que você conhecer. E de novo eu estou fazendo isso quando eu falo qualquer. Pode ser que tenha um que não faça, mas é assim, a nossa maneira de falar, a gente sempre usa termos universais para descrever eventos limitados. Então, aqueles que argumentam que o dilúvio foi local, eles estão dizendo o seguinte, olha, por que eu vou dizer que esse dilúvio foi universal, se é hábito nosso usar palavras para descrever eventos universais, as mesmas palavras para descrever também eventos locais, mas que sejam de grande proporção. O segundo argumento é, para onde essa água foi, que é o que eu acabei de falar. Eles falam assim, olha, por exemplo, o Monte Everest fica a 8.000 quilômetros acima do nível do mar. Há muitas outras montanhas no mundo que estão acima de 4.800 quilômetros, como por exemplo o Monte Ararat, que está a mais de 5.000 metros de altitude. Para as águas do dilúvio terem cobertos a terra e essas montanhas, uma vez que a água se espalha em nível, então a água veio de alguma fonte sobrenatural e depois foi embora novamente de maneira sobrenatural. Também é interessante de notar que foram achados depósitos de sedimentos debaixo das ruínas
sumerianas em Ur, em Farar, em Kish, em regiões diferentes do mundo. Porém, esses depósitos de dilúvio parecem ser extremamente localizados na sua natureza e significantes até mesmo para relacioná-los com registros do dilúvio, considerando como um dilúvio local. Ele está dizendo é que o que foi encontrado na região do Oriente, na Suméria, em Cafta e Kish, que são muito próximas, e é a região possivelmente mais próxima de onde era o Éden, a região da origem da vida, o que você encontra lá é muito parecido, e muito diferente do que você encontra em outros lugares do mundo. Então eles estão dizendo assim, olha, naquela região ali, realmente parece ter acontecido um dilúvio, na mesma época que você vai encontrar estes sedimentos diluvianos em posições diferentes na camada geológica em outros lugares do mundo. Para explicar isso, é interessante ver também o vídeo do Adalto. Lá numa parte do vídeo do Adalto sobre o dilúvio, ele diz o seguinte, que essas divergências que você encontra na camada diluviana em alguns lugares, inclusive com esqueletos diferentes, ele falou, é porque uma camada diluviana dentro das camadas geológicas pode ser facilmente reproduzido, porque é uma coisa que é resultado do movimento de transladação e de, qual que é o outro? Rotação da Terra. Então é a mesma coisa, é uma centrífuga, ela está funcionando sempre como uma centrífuga. Então você pode pegar um monte de ossos, pode pegar barro, pode pegar areia, pode pegar água, colocar dentro de um tambor e deixar esse tambor repetindo os mesmos movimentos que acontecem aqui na Terra. E você vai encontrar as camadas sendo refeitas lá. Só que você fez o tambor produzir isso, você pode fazer isso em 5 dias dentro de um laboratório. Então não necessariamente você encontrar uma camada diluviana aqui, você vai dizer, essa aconteceu em tal data e a outra em tal data. Isso na realidade tem a ver com o local, com o tipo de geologia de cada parte da Terra. Mas esses que defendem um dilúvio local, eles vão dizer, não, a semelhança entre essas sedimentações, que são chamadas de diluvianas e pré-diluvianas, nas regiões do Oriente, ali perto da Mesopotâmia, são muito, muito parecidas e datam da mesma época. Então, eles não negam que tenha acontecido dilúvios no planeta, em outras regiões, em outras épocas. Eles apenas usam isso para afirmar, como aqui tudo é muito parecido, então é bem provável que esse dilúvio de Noé, descrito por Moisés aqui, tenha acontecido aqui, somente aqui. E por isso a água então teve para onde ir. Essa água escorreu e foi para o mar. Essa água não ficou aqui, ela foi embora. Problema esse que num dilúvio universal você não tem como resolver. Você só resolve com uma ação sobrenatural de Deus. Não tem jeito de você mandar essa água para outro lugar. Essa água, do mesmo jeito que ela veio também em proporções sobrenaturais, ela precisa ter ido embora de proporções sobrenaturais. Como quem defende a questão de um dilúvio local é um grupo de estudantes da teologia, chamado de liberais. Eles adotam um sistema de crítica à Bíblia, que eles consideram o livro de Gênesis, por exemplo, como um livro de crônicas, de fábulas. Então eles não têm problema nenhum em dizer que, na realidade, Moisés está contando uma história aí para causar um efeito, mas que esse dilúvio, na realidade, foi uma grande tempestade que aconteceu lá somente, e esses eventos todos, eles estão muito romantizados, idealizados. A arca nem era tão grande assim, nem demorou tanto tempo assim, e eles não têm problema com isso. Como não é o nosso caso, para nós, nosso entendimento é o entendimento de que essa narrativa trata-se de uma narrativa histórica, de um dilúvio que aconteceu de proporções globais sobre toda a terra, e o ponto importante para nós é que a terra inteira estava inundada, mas Deus se lembrou de Noé. Deus nunca se esqueceu dele, Deus nunca o abandonou, e Deus se lembrou de Noé. Pouco importa de onde veio essa água toda, e muito menos para onde ela foi. O que nos importa é que Deus traçou um plano de salvação para Noé. E hoje nós somos aqui no mundo 7 bilhões, mas Deus te conhece individualmente, e Deus traçou um plano para a sua salvação.
O plano para a salvação de Noé era a arca. O plano para a nossa salvação é Cristo. Cristo. Ah, mas eu estou em Cristo, eu sou crente, eu estou na igreja há 20, 30 anos e uma porção de coisas ainda não aconteceu na minha vida. Deus não se esquece de você. Deus se lembra de você. Conhece o tom da sua voz. Conhece seus pensamentos, seus sentimentos. Esse mesmo Deus que foi capaz de inundar essa terra inteira e depois sumir com essa água toda para dar um chão seco para Noé poder descer com a família dele, é o mesmo Deus que não esquece de você hoje. É o mesmo Deus que todas as noites vê você dormir e todas as manhãs vê você acordar. Se ele cuidou de Noé no meio daquele dilúvio de proporções globais, pode ter certeza que nenhum dos teus problemas é grande demais para esse Deus lidar. E era isso que é isso que Moisés queria ensinar para o povo no deserto, quando eles estavam caminhando para a terra prometida. O Deus que inundou essa terra, Ele não esquece de vocês. Ele é o mesmo Deus que permitiu que vocês fossem para o Egito, que se tornassem escravos no Egito. É o mesmo Deus que tirou vocês de lá, e é o mesmo Deus que vai colocar vocês na terra que mana leite e mel, porque Ele não esquece de ninguém. E é essa a ênfase desse estudo para nós, ok? Que Deus nos ajude a lembrar sempre disso, porque nós temos o péssimo hábito de julgarmos as intenções de Deus, e muitas vezes a gente fica falando, o que Deus está querendo com isso? O que Deus está pensando? Deus se esqueceu de mim. O próprio Davi escreve salmos assim: até quando, Senhor? Até quando ficarás em silêncio? Esquecer-te-ás de mim para sempre, é o que ele diz no Salmo 16. Esquecer-te-ás de mim para sempre? E ele mesmo já dá a resposta. Deus não esquece de ninguém. Pode demorar para vir a resposta. O sofrimento pode durar um monte de anos, um monte de meses, muitos dias, mas Deus não esquece. Essa é a lição da história do dilúvio. Deus não esquece. Deus esqueceu de um homem que estava tentando fazer as coisas certas no meio de um mundo inteiro de gente desobediente. Não esqueceu de um homem no meio daquela água que envolvia o planeta inteiro. Não esqueceu daquela família trancada naquela arca, aguardando que as águas abaixassem. Deus não esqueceu, e Deus não esquece de nós. Que Deus nos ajude a guardar isso sempre, para que nós possamos viver sempre com confiança que Ele está cuidando, Ele está guardando a nossa